Bom, meu nome é Isabel, eu trabalho no Departamento de Biodiversidade da Secretaria do Meio Ambiente. Atualmente nós estamos trabalhando com a equipe da CBRN, está trabalhando com a agenda da implantação do CAR no estado de São Paulo. E a minha proposta hoje aqui, então, é estar falando sobre as nossas ações com relação à restauração e adequação ambiental dos imóveis rurais, relacionadas, então, aí às metas de Aichi. Bom, a ideia hoje aqui também está apresentando aqui alguns dados concretos. Nós vamos falar um pouquinho do Nascentes, também alguns dados mais atualizados aí do Nascentes. Alguns resultados também, a gente usa alguns resultados aí do projeto temático da FAPESP. Eu peguei um mapinha de vocês também, que a gente está juntando, então, todas as informações e tentar mostrar aí todos os esforços, o que está acontecendo, o que a gente está conseguindo avançar, para vocês terem uma noção de qual que é a nossa demanda no Estado. Então, o que pediram para falar um pouquinho é com relação à adequação ambiental dos imóveis, relacionadas aí à meta de Aichi, especificamente com relação à restauração ecológica, né? Então, só lembrando que as metas, então, elas vão estar tratando aí com relação à questão da divulgação e da valoração da biodiversidade, da divulgação do valor da biodiversidade, de ações, proposição de ações e políticas, programas e ações voltadas aí à conservação da biodiversidade e também com o conceito do uso sustentável da biodiversidade. Das 20 metas de Aichi, eu destaquei as que mais têm a ver com o nosso assunto. Acho que, é claro, que sempre que a gente fala de biodiversidade e de vegetação, acho que todas a gente pode falar que tem a ver com restauração. Mas, no caso, são duas bem específicas que colocam como uma meta a questão de restauração e proteção dos ecossistemas que fornecem os serviços essenciais, que, se não me engano, é a meta 14. Também tem a questão da restauração e a ampliação dos estoques de carbono, que eu acho que é a meta 15. E eu também puxei a meta 7, que é a questão do gerenciamento sustentável de áreas com agricultura, aquicultura e silvicultura, porque nós estamos falando também de adequação ambiental do imóvel. Eu acho que envolve tanto a questão da produção agrícola como o planejamento do imóvel rural. E quando a gente fala em adequação ambiental de imóveis rurais, a gente vai falar, então, da lei principal que coloca as regras principais, que é o Código Florestal, o novo Código Florestal, ou a Lei de Proteção de Vegetação Nativa, que é a Lei 12.651 de 2012. Então, ela trata da proteção da vegetação, das áreas de preservação permanente e das áreas de reserva legal. Nela, ela propõe, então, ela estabelece uma política para a preservação e restauração da vegetação nativa. Ela trata da restauração das APPs e das reservas legais desprovidas de vegetação. Ela trata também do programa de regularização ambiental e implanta e institui o cadastro ambiental rural, que é onde a gente concentra todas as informações acerca do imóvel. No estado de São Paulo, a gente tem um sistema próprio, né, que é o SICAR São Paulo. E nesse sistema, todo o proprietário ou possuidor de um imóvel rural, ele tem por obrigação legal fazer esse cadastro. Nesse cadastro, ele vai estar colocando aí as informações do imóvel dele, do tamanho do imóvel dele, mas principalmente esses atributos que a gente está colocando aqui, as áreas de preservação permanente, a proposta de reserva legal, se ela já é existente ou se ele está fazendo uma proposta, quais são os remanescentes de vegetação nativa que tem no imóvel. Ele também tem a gente tem um destaque aí para as áreas de uso restrito e também para as áreas consolidadas. A finalidade desse cadastro, ele vai proporcionar a gente fazer o planejamento das questões ambientais no Estado, com o foco no imóvel. E também a questão do monitoramento, tanto da vegetação existente, como que vai acontecer aqui para frente, eu vou mostrar algumas imagens para vocês verem, como também das áreas que estarão em restauração.
conforme aqueles cenários que a... Ai, desculpa, a Kaline mostrou para a gente, a estimativa é que a gente tem um déficit de vegetação de área de preservação permanente e de reserva legal no estado de São Paulo da ordem aí de 1 milhão de hectares, dependendo do cenário que usa, com a aplicação do artigo 68, esse número pode ficar mais próximo dos 900 mil ou 1 milhão de hectares. Esse é aquele mapa que ela mostrou do Combo 1, aplicando a legislação de 65, porque o que é interessante a gente ver nessa modelagem? Todos os estudos que a gente fazia até então era pensando em vegetação por região. Aqui a modelagem é feita por imóvel. Eles fizeram uma malha fundiária do estado de São Paulo, e ela pode descrever as fontes, mas enfim, pegou o CIGEF, pegou o CAR e algumas extrapolações que foram feitas, e estimou por unidade dos imóveis com mais de 4 módulos fiscais, qual que seria o ativo ou o passível de cada imóvel. Então, você não está mais falando de uma região, aquela região tem 10% ou 15%, mas você vai estar falando, esse imóvel tem 10%, esse tem 22%, esse tem... Então, você vê a situação individual. Essa mapa, como ela mostrou, essa aqui é a intensidade da cor, vai aumentando o passivo, né? Então, como essa aqui, o meu objetivo aqui era só, então, a gente ter uma noção de aonde que estão esses passivos e, por intensidade da cor, a gente percebe onde que estão localizados os maiores passivos. Então, esse é o nosso desafio. Para implantar a adequação ambiental e para falar em restauração de todas as áreas de preservação permanente e reserva legal, aplicando, inclusive, o benefício do artigo 68, quando couber, a gente tem um desafio no estado de São Paulo de fazer restauração em uma área aproximada de 1 milhão de hectares. Esse aqui é o dado mais recente do CAR, ele é dessa semana. A gente hoje tem aí da ordem de 340 mil imóveis inscritos, ocupando uma área de 19 milhões de hectares, que a gente estima que isso seja algo em torno de 95,6% da área cadastrável. Na verdade, a gente faz essa conta em cima de uma área que é do levantamento da Secretaria da Agricultura, que é um censo de unidades produtivas agropecuárias, de 2008, que detectou uma área ocupada por unidades de produção agropecuária de 20 milhões de hectares. Na verdade, esse é um número que a gente ainda está aguardando encerrar a fase de cadastramento para a gente ter um número exato. É só uma estimativa. Quando vocês olharem esse número de cadastros do Estado de São Paulo, se for pegar uma referência do CAR federal, vocês vão ver que a porcentagem cai muito, porque eles usam uma área cadastrável de 22 milhões de hectares. Então, na verdade, a gente ainda não conhece qual é a real área que tem que estar dentro do CAR. Para vocês terem uma ideia, então, desses 340 mil imóveis aqui, a gente tem da ordem de 290 mil imóveis, são menores que até 4 módulos fiscais. E eles ocupam uma área de 5 milhões e meio de hectares no estado. Para imóveis com mais de 4 módulos fiscais, está da ordem aí de 47 mil, ocupando uma área de 14 milhões de hectares. Até então, esses números estão sendo... a gente tem acompanhado aí, o LUPA está sendo atualizado esse ano. A gente tem conversado com o pessoal da CAT, da Secretaria da Agricultura, e os números estão batendo. Então, a gente tinha uma expectativa de 325 mil imóveis, que foi do levantamento de 2008, e a gente está achando que vai chegar até 344 a 350 mil imóveis no estado de São Paulo. Essa é a nossa situação do CAR. Então, aqueles 339 mil imóveis parecem pontinhos pretos, mas, na verdade, isso é o limite, o polígono do imóvel. Essa consulta ela pode ser feita no Datagel. Eu não sei se todos vocês aqui já tiveram oportunidade de acessar o Datagel, mas todas as informações que a gente tem hoje
do CAR, que são públicas, elas podem ser consultadas aqui no Datagel. Eu estou deixando, eu acho que depois vai ser disponibilizado, eu estou deixando o endereço aqui para vocês. Essa é uma visão geral do Estado. Esse é um detalhamento. Não sei se o pessoal do fundo consegue ver a nitidez aí da divisa dos polígonos dos imóveis, mas essa é uma visão mais próxima aí de o que seria o cadastro. O contraste aqui fica bem ruim, mas vamos lá. Aqui tem as linhas dos imóveis. O que está cinza é o imóvel. Esses espaços em branco, então, que a gente tem aqui ainda são áreas que não foram cadastradas. Aqui, aqui. O que tiver em vermelho, essas áreas aqui, são as áreas de preservação permanente. Então, nesse caso aqui, eu peguei a região ali de Sertãozinho. Essa aqui é uma área urbana, tá? Eu peguei a região do Sertãozinho. Se desse para apagar a luz aqui da frente, acho que melhoraria o contraste, né? Então, vamos lá. Aqui eu peguei, eu escolhi, então no Datagel eu escolhi uma UGRI, no caso eu peguei aqui, que pegou a região ali de Sertãozinho, Ribeirão Preto. Eu selecionei só o limite do imóvel. Eu selecionei as áreas de preservação permanente de cursos d'água. E selecionei também as áreas declaradas como vegetação nativa, que são esses polígonos verdes. Eu selecionei também para tentar fazer uma transparência com as reservas legais, mas como as duas são verde, aí o contraste é uma coisa muito sutil que só olhando na tela do computador. Então eu resolvi deixar só a vegetação nativa aqui para não confundir. Então essa é uma situação de como é que está o CAR no estado de São Paulo. Essa aqui é na região de Presidente Prudente, aí a gente consegue ver melhor, por ter menos vegetação, a gente consegue ver melhor a parte em vermelho aqui. Os cursos da água, as áreas de preservação permanente, desprovidas de vegetação, os polígonos de vegetação que tem. Aqui está 100 e aqui está 100, porque é uma outra UGRI. E eu não carreguei a informação, porque senão o sistema fica muito pesado para rodar. Então, eu só peguei essa região central aqui para vocês terem uma ideia, assim, aquele 1 milhão de hectares está onde? Pensando em APP, nós estamos falando dessas áreas aqui, que elas estão distribuídas nessas áreas aí, mais as áreas de reserva legal, que está da ordem aí de 300 mil hectares, o passivo. Essa aqui, então, é uma região aqui, é a região de Piracicaba. Um outro detalhe, aqui eu coloquei por baixo uma imagem aqui é a ortofoto, da Implaza, de 2010. Então, você pode comparar também. Então, a gente vê vazios aqui de cadastro e que a gente vê que tem vegetação aqui, só que essa informação ainda não entrou no CAR. Por isso que a gente usa, para estimar a demanda do Estado, a gente está usando a modelagem do projeto FATPESP, porque os nossos cadastros ainda não estão completos. Mas quando ele está, quando o proprietário faz o cadastro completo e ele tem a nova data de cadastro até o final desse ano, até o dia 31 de dezembro desse ano, até lá ele pode estar completando esse cadastro sem ônus nenhum. Essas são as áreas de preservação permanente. E agora eu vou carregar a informação da vegetação. Então, aquilo que ficou em verde não vai ter restauração, mas as que permanecerem em vermelho, então, são as áreas que vai ser necessária a restauração. Esse aqui também minha ideia, então, mostrar para vocês como que está hoje a situação do cadastro. O que a gente consegue visualizar no cadastro com relação às áreas de preservação permanente. Com relação à reserva legal, a gente ainda tem pouca informação no sistema, porque o prazo de inscrição não está encerrado. A gente tem dúvidas, assim, as pessoas, a sociedade ainda tem dúvida de como serão as áreas de reserva legal, então a gente tem muito cadastro sem proposta de reserva legal ainda. Uma outra frente de trabalho que a gente tem, que ela está hoje centralizada no programa Nascentes, mas ela puxa dados do CAR também,
que são as áreas que estão disponibilizadas para restauração. Então, são proprietários que manifestam interesse em receber projetos para fazer restaurações. Aqui, nessa escala aqui, a gente vê um monte de pontinho, mas quando você chega perto, você amplia bastante, você vê os polígonos que estão acontecendo. Aqui, esses em roxo são polígonos em áreas particulares. Em verde, eu só coloquei as unidades de conservação, não coloquei as áreas disponíveis dentro da unidade de conservação. E essa região aqui, onde está em laranja, são as áreas do ITESP, que a Jussara comentou, os 13 mil hectares de áreas disponibilizadas para receberem compensações ambientais, por exemplo, projetos voluntários, enfim, receberem o apoio para fazer a restauração. Nessas áreas aqui, de acordo com o dado da Jussara, dá em torno de 100 mil hectares de áreas hoje que o proprietário, na hora que faz o cadastro no CAR, ele se manifesta esse interesse e a gente puxa, então, a informação para esse mapa. Isso aqui tudo, então, vem do CAR, a informação, né? Aquilo que a gente falou, do CAR, hoje, ele é um instrumento com muito potencial para planejamento e para a gente aplicar os nossos programas e ações, porque a gente tem um grau de detalhamento muito grande, muita informação dentro do sistema, muita possibilidade de trabalhar com essa informação dentro do sistema. Então, esse aqui também está acessível pelo Datagel. Vocês entram no Datagel, vocês têm acesso também a essa informação. Se ampliar, você consegue chegar até o nível da propriedade que está disponibilizando a área. O que a gente teve, então, nesse período todo de avanços aí, quando a gente fala nas metas e em programas, em políticas, em ações para incentivo da restauração no estado de São Paulo? Com certeza eu vou estar cometendo muitas injustiças aqui. Eu estou colocando os mais próximos da nossa rotina, os que estão mais próximos também da nossa agenda de adequação ambiental. Acho que o primeiro, o mais evidente, assim, é o salto que a Secretaria deu, que o Estado de São Paulo deu, em questão de sistemas. A gente tem o SICAR, que é onde é feito o cadastro do imóvel, onde é feito o cadastro ambiental rural. Ele é desenvolvido pela Secretaria. E, a partir dele, a gente vai ter uma quantidade muito grande de informações para fazer, então, propostas de políticas ou de ações específicas. Essa aqui é a página inicial do sistema. Tem também o SARI. O SARI é o Sistema de Apoio à Restauração Ecológica. É nesse sistema que a gente gera um projeto de restauração. Então, todos os projetos que vierem a ser propostos dentro do programa de regularização ambiental ou dentro da fase de adequação ambiental de um imóvel, ele vai ser feito dentro desse programa. Ele concentra todas as informações de entrada e todo o monitoramento que vai ser feito dessa restauração vai ser feito dentro desse programa. Isso também é um avanço muito grande em relação ao que a gente tinha antes, que era tudo em papel. A gente tinha que ficar acompanhando os termos de compromisso, só fazendo gestão de prazos de vencimento e relatórios recebidos dos proprietários, enfim. Hoje está tudo dentro de um sistema, a partir dele a gente consegue planejar um monitoramento do que está acontecendo, a gente vai conseguir visualizar também onde que estão essas áreas no estado de São Paulo, né? E vai conseguir visualizar as áreas que têm alguma característica específica, porque vai estar tudo dentro desse sistema. Ele vai receber tanto os projetos do programa de regularização ambiental, dentro da fase de adequação ambiental, como outros projetos que acontecem fora da adequação ambiental, projetos, por exemplo, de compensação de licenciamento, onde é gerado uma necessidade de restauração. Esse projeto ele também é cadastrado no SARI, e é nesse sistema que vai ser gerado o termo, e é nesse sistema que o empreendedor ou o restaurador vai colocar as informações dele da restauração para a gente poder acompanhar. Eu acho que esses são duas ferramentas gigantes que a gente tem hoje
e como instrumento de planejamento e de definição das ações da Secretaria, que são muito importantes. Além dos sistemas eletrônicos, eu queria também chamar a atenção a questão da Resolução 32 de 2014, que surgiu também nesse período, que ela inova quando ela coloca a questão do monitoramento por meio de indicadores ecológicos, né? Então, antes a gente existiam projetos, existiam avaliações, além delas estarem dispersas em papéis e dificilmente a gente conseguia fazer uma avaliação quantitativa e qualitativa pensando em Estado. A partir do momento que você faz o monitoramento com indicadores já estabelecidos, você tem uma forma de comparar que não vai variar de técnico para técnico. Eu acho que essa é uma das grandes inovações que ela apresenta em relação ao como a gente trabalhava antes. Além disso, a gente tem um programa que a Jussara já citou, também, que aconteceu nesse período. Ele começa, então, realmente o decreto é de 2014, né, Helena? Acho que o primeiro é de 2014, né? Mas ele ganha corpo a partir de 2015. E ele realmente, como a Jussara falou, tem essa questão da governança, então ele virou um programa de governo, envolveu 12 ou 14 secretarias de Estado. E para o sistema ambiental, eu acho que ele foi muito interessante, porque ele tem uma articulação institucional que a gente não tinha antes. Então, hoje, quando a gente quer discutir a questão de compensação ambiental, não é mais só uma questão, era uma questão do licenciamento. Não, porque agora a gente tem uma plataforma, a gente tem áreas que estão sendo disponibilizadas para serem, para fazer uma compensação. Quem já teve a oportunidade de acompanhar, por exemplo, o licenciamento de uma obra linear, de uma rodovia, de um duto qualquer, e existe a necessidade de compensação por meio de plantio, por conta de ter tido supressão de vegetação para implantar aquela obra, muitas vezes esse local para compensação é difícil de ser conseguido. Isso, o programa ele fez uma articulação institucional, CETESB, Gabinete da Secretaria, Coordenadoria de Fiscalização Ambiental, a Coordenadoria de Biodiversidade, a Fundação Florestal, Instituto Florestal, e a gente está conseguindo destravar várias pautas como consequência dessa articulação institucional. A primeira foi essa, da compensação. Essa aqui é a página do Mata Ciliar, esses são os dados aí que estão no site hoje. Então, aí ó, está em 10 mil 10 mil hectares, né? E 17 milhões de mudas plantadas. Aqui você acessa os projetos que já estão prontos, você tem como acessar as áreas também que estão disponibilizadas caso você queira propor um projeto. E aqui, que eu também acho que foi um grande gol de placa que eu falo, né, do programa, é que a gente conseguiu tirar do papel a questão de conversão de multa em serviços ambientais. Então, quando a gente está falando aqui, é só a multa, quando a pessoa é autuada, ela tem que reparar o dano, mas resta uma multa. Essa multa ela pode ser convertida num projeto de restauração. Tem toda uma regra, acessando aqui, tem toda a regra que explica como que é feito isso daí. Mas também isso é algo que está na lei, acho que desde 2008, né, que existia essa possibilidade e nunca tinha sido implantada na prática. Como um resultado dessa articulação institucional de estar todo mundo com o mesmo objetivo, de aumentar as áreas em restauração no Estado e levantar todas as possibilidades que tem, isso aqui acho que é desde 2017, né? Acho que é desde 2016, a conversão começou em 2016. Então, eu acho que isso foi um avanço do Estado de São Paulo. Além disso, também vou colocar outros materiais que estão disponibilizados, que têm uma atualização, que estão disponíveis no site do Instituto de Botânica, que é a lista de espécies indicadas para restauração ecológica. Elas estão agrupadas por região de estado, então a forma está bem fácil de ir lá consultar. Tem também um mapa de viveiros do Estado de São Paulo no site. Eu pus aqui, no caso dos dois, o endereço para vocês chegarem lá nesse material.
Só para vocês terem uma ideia, o mapa de viveiros é esse aqui, ele tem uma interface aí com o Google Maps, eu acho, sei lá. E você clicando no viveiro, você vê os dados de cada viveiro. Isso é coordenado e atualizado pelo Instituto de Botânica. Além disso, a gente tem outras ações que eu não vou falar, porque são temas dos próximos capítulos que vão acontecer, que vai acontecer amanhã, mas que são, acho que são temas que o Estado evoluiu bastante, avançou bastante e cresceu bastante nesse período, que é a questão do uso sustentável da vegetação nativa, que vai ser amanhã. Aí o Guaraci, a Kênia e o Renato vão falar sobre isso. A Helena vai falar também sobre as florestas nativas multifuncionais. E a Neide vai falar também dos resultados do PDRS, de SAFs, enfim, essas são 3 palestras que vão acontecer amanhã, que também são ações que o Estado de São Paulo está fazendo com o foco aí na questão da restauração. Desafios. Temos desafios? Eu não vou começar aqui, porque senão eu vou chorar. Então, eu vou no principal, eu vou naquele que corta a perna, que corta as 2 pernas da gente. Que é a questão da gente precisa da publicação desse acórdão para a gente conseguir avançar na discussão de reserva legal. Eu vi até uma pergunta da plateia, como é que está sendo feita a compensação de reserva legal? Não está sendo feita mais compensação de reserva legal. Porque enquanto a gente não tiver definido se eu posso fazer por bioma, ou se eu tenho que fazer por identidade, ou se eu vou fazer por equivalência, a gente não está mais aprovando o projeto de compensação. Então, a gente precisa que esse acórdão seja publicado, que a gente, com certeza, vão ter os embargos declaratórios, enfim, vai ter contestação, mas a gente precisa saber qual que vai ser a regra. Não saber a regra fragiliza a nossa tomada de decisão. Porque eu não tenho mais a segurança de tomar decisão só com o critério que estava na lei, porque existe uma possibilidade dele estar sendo alterado. A outra questão também que a gente precisa é a implantação do PRA no Estado de São Paulo. E basicamente o julgamento da ADIM, que suspendeu a nossa legislação. Então, todo e qualquer proprietário ou possuidor que queira aderir ao programa, primeiro, ele não existe no Estado. E segundo, que a gente não consegue analisar esse cadastro, porque eu não tenho as regras claras do que vai ser, o que vai ser aprovado ou não, o que da nossa lei estadual vai ser considerado constitucional ou não. Então, eu acho que isso aqui é uma fase que a gente precisa superar, é uma fase que depende muito da pressão da sociedade, da pressão política, porque o código é de 2012, nós estamos em 2018 e a gente ainda não conseguiu implantar o código. A gente conseguiu implantar o CAR, a gente avançou muito em normatizações, que são uma lista de tarefas aí que a gente tem que fazer, de melhorar o sistema, de fazer normas para, por exemplo, compensação de reserva legal, para a questão de doação em área de conservação, para a questão de doação fora do Estado. Enfim, a gente tem várias coisas que a gente tem que ainda deixar clara a regra para todo mundo, só que a gente está de mãos atadas, porque a gente não sabe qual é a regra básica que vai ser aplicada no Estado. Então, eu acho que esse é o nosso momento de agonia hoje, que é a gente sair dessa fase de incerteza com relação ao que vai acontecer com a legislação. Bom, era isso que eu tinha a falar. Deixei todos os links ali, se vocês quiserem conhecer aquele material com mais detalhe. E agradeço a atenção de vocês. A gente vai estar à disposição aí para tirar qualquer dúvida. Obrigada.